Olá, bom dia, graça e paz a todos, tudo bem? A paz do Senhor Jesus, eu sou o pastor Wellington Lima, da Igreja Bíblica Brasa Viva, e aqui estamos mais um dia para o nosso devocional. Glória, glórias ao Cordeiro. Amém? Que bom que você está comigo, é sinal que mais um dia estamos na presença de Deus, mais uma oportunidade Ele nos concede nessa manhã. Chegamos no nosso devocional, primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1. Nós vamos falar um pouco mais daquilo que Paulo estava falando, a respeito das doutrinas, dos falsos pregadores, dos falsos profetas, dos falsos mestres, daqueles que não queriam tumultuar a igreja de Cristo. Então a continuação é capítulo 1, versículo 8 da primeira carta de Timóteo. A palavra do Senhor diz assim: se você não orou, faça isso agora. Separe aí uns minutos, ore, depois você dá um play aí e continue na caminhada desse vídeo aí, tá bom? Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém utiliza dela de modo legítimo, tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo, mas para quem são os transgressores e rebeldes, para ímpios e pecadores, para irreligiosos e profanos, para os que matam pai ou mãe, para os homicidas, para os que praticam imoralidade, para os que se entregam às práticas homossexuais, para os sequestradores, para os mentirosos e para os que fazem juramentos falsos e para todo o que for contrário à sã doutrina, segundo o evangelho da glória de Deus bendito, do qual eu fui encarregado. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, o nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério, a mim, que no passado era blasfemo, perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça do nosso Senhor, com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra, digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu, Paulo, eu sou o principal. Mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal pecador, Cristo Jesus, pudesse mostrar a sua completa longanimidade e eu servisse de modelo para os que hão de crer nele para a vida eterna. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Caramba, né? Que palavra, não é? Para que serve uma lei? A lei não serve para as pessoas que andam de forma correta. Você já reparou isso? Se existe um limite de velocidade em uma rodovia, que naquela rodovia houve um estudo. Engenheiros de trânsito, de tráfego, vão ali, estudam anos, durante 5 anos. Muitos não param de estudar, são iguais médicos. Igualzinho médico, engenheiro, ele não para de estudar. E ele calcula o vento, a velocidade, a curva, a circunferência da curva, a distância. E eles calculam a velocidade e ali colocam. É claro que tem alguns lugares que são pegadinhas, colocam-se radares em lugares que não deveriam ser colocados, mas são transgressores também. Mas existe uma lei, e a lei está ali, e é estabelecida. Tem pessoas que ficam durante anos e não tomam nenhuma multa, porque a lei para ela tanto faz. Um exemplo disso é: se você assassinar uma pessoa, você vai ser preso. Olha, eu transgrido as leis de trânsito, mas eu não mato ninguém, eu sou santo. Não. Você não mata, você não é preso, mas as leis também estão ali no trânsito e você também deve segui-las. Então tem pessoas que ficam a vida inteira sem matar ninguém. Uma santa pessoa, uma pessoa correta. Tem pessoas que dirigem a vida inteira e não tomam multa, não tomam nenhuma punição dos seus atos. E a lei serve para as pessoas que são infratoras, né? Paulo diz assim: sabemos, porém, que a lei é boa. A lei é boa. Colocar regras, limites é muito importante. Se alguém utiliza dela de modo legítimo, não tem problema nenhum. A lei está ali estabelecida. Você não mata ninguém, você não rouba ninguém. Então a lei para você não serve matar, porque você não vai matar. Amém? Se está 90 por hora, você vai andar 90 por hora. Para você aquela lei não serve, porque você segue os limites. Tendo em vista que não se promulga a lei
para quem é justo. Para quem é justo não tem problema nenhum. Você cumpre a lei tranquilamente. Mas para quem são os transgressores e rebeldes, para os ímpios, os pecadores, para os irreligiosos e profanos, para os que matam pai ou mãe, para os homicidas, para os que praticam imoralidade, para os que se entregam às práticas homossexuais, para os sequestradores, para os mentirosos, para os que fazem juramentos falsos e para todo aquele que for contrário à sã doutrina. Será que você se encaixa em algum desses aí? Se você se encaixa em algum desses padrões que foram fora da lei, você precisa se converter. E o exemplo disso nós vamos dar na continuidade da leitura. É muito simples. Esta leitura é muito simples, de fácil interpretação. Qualquer pessoa que lê com calma, ela vai interpretar o que Paulo quer dizer aqui através da palavra. Segundo o evangelho da glória do Deus bendito, o qual eu fui encarregado. Paulo, então, ele é um estabelecedor da lei. Ele é aquele que vai colocar os limites na igreja através do evangelho, através da palavra de Deus. Então ele fala que a lei ela é boa, porque ele estava confrontando aqueles que estavam dentro da igreja, ensinando doutrinas erradas fora da lei. Eles queriam que as pessoas seguissem a lei, mas nem mesmo eles seguiam. É o caso dos radares nos lugares, as pegadinhas dos radares. A velocidade daquela rodovia cabe 100 por hora, eles colocam 60. Aumenta e abaixa a velocidade no meio da rodovia. Então isso é pegadinha. Então eles transgridem a lei, eles querem que vocês sigam a lei, mas eles mesmos não seguem. E Paulo diz assim: segundo o evangelho de Deus e a glória do Deus vivo, eu sou encarregado de levar essa lei adiante. Aí Paulo continua no versículo 12: sou grato para com aquele que me fortaleceu. Quem fortaleceu a Paulo? Cristo Jesus, o nosso Senhor, no qual ele me considerou fiel. Ele viu em mim fidelidade, viu em mim algo diferente para depositar em mim essa esperança de levar o evangelho adiante e de colocar as leis da sua igreja, designado para esse ministério. Paulo, então, Deus viu nele, na figura de Jesus Cristo, fidelidade, viu em Paulo um potencial e coloca nele esse evangelho para que ele pregue esse evangelho. Mas não foi mil maravilhas na vida de Paulo. Paulo não nasceu num berço esplêndido, Paulo não nasceu no evangelho, Paulo nunca se corrompeu. Não, aí ele começa a dizer que ele fala: eu sou encarregado desse evangelho pela misericórdia de Deus. Ninguém consegue fazer por si só, se não for através do Espírito Santo. Ele diz no versículo 13: a mim, que no passado, lá atrás, eu era blasfemo. Eu, Paulo, eu fui perseguidor da igreja. Eu, Paulo, eu fui insolente. Eu fui uma pessoa ruim. Paulo, no assassinato do jovem Estevão, no começo da igreja, em Atos dos Apóstolos, você vê que Paulo ali, ele dá autorização. A capa de Estevão foi lançada aos pés de Paulo. E ele então é apedrejado até a morte. E Paulo estava ali, Paulo consentiu isso. Eu fui perseguidor, eu fui blasfemo, fui mentiroso, eu fui acusador. Mas isso antes, eu fui insolente, mas obtive misericórdia de Deus, pois fiz isso na ignorância, sem conhecer o evangelho. Quando você toma algumas atitudes na sua vida que você não conhece o evangelho, é como se fosse uma ponte. Você levou a sua vida como quis levar. Aí você chegou na ponte do evangelho. E esse evangelho, ele te leva até a outra margem, onde existem regras, onde existem limites. Mas o que você fez do lado de cada ponte para Cristo não interessa. O que interessa é que você passou por essa ponte do evangelho e você continua caminhando nesse caminho que Deus trilhou para a sua vida. Então Deus não leva em conta o tempo antes dessa ponte, o tempo da ignorância, porque você não sabia quais eram os limites. É como você andar numa estrada sem limites, sem mostrar curva, sem mostrar declive, aclive, velocidade. Você vivia a sua vida loucamente. Mas quando você atravessa essa ponte do evangelho, você entra em um novo caminho, onde existem novas regras. Então Deus não leva em conta o tempo da sua ignorância, na incredulidade que você vivia. Amém?
versículo 14. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor, com a fé, com o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra, digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Ele se colocou na posição de servo. Ele reconhece que através de Cristo a sua vida foi transformada e ele sabe que ele foi um grande pecador, mas através da ressurreição de Cristo, através do sangue de Cristo, através do amor de Jesus Cristo, Paulo foi transformado e Paulo atravessa essa ponte. Um novo caminhar, novas pessoas, novas regras, uma nova missão na vida de Paulo. Assim também é na minha vida, assim também é na sua vida. Mas, versículo 16, por esta mesma razão me foi concedida a misericórdia, para que em mim, o principal pecador, Cristo Jesus, pudesse mostrar a sua completa longanimidade e eu servisse de modelo para todos que hão de crer nele para a vida eterna. Jesus, ele usa Paulo aonde ele mais perseguiu a igreja. A própria igreja, na conversão de Paulo, os irmãos, os discípulos de Jesus que estavam em Jerusalém discutiam. E quando Paulo foi ter com eles, muitos tiveram medo. Muitos tiveram medo, porque Paulo perseguia a igreja. E quando Paulo vai na igreja em Jerusalém e Paulo dá testemunho daquilo que Deus fez com ele, os irmãos colocaram as mãos sobre ele e abençoaram o ministério de Paulo, porque sabiam que uma transformação foi feita. Quem lembra de mim no passado, amigos do passado, quando me veem hoje e fala, poxa vida, é aquele mesmo, só que transformado. Eu viro e mexo, eu falo do meu passado, das coisas que eu fiz. Não falo isso com orgulho, eu falo isso para que as pessoas vejam que existe um Deus que pode transformar. Se você está vivendo um mundo perdido, um mundo de, drogas, de mentiras, de engano, existe um Deus que morreu na cruz por você e Ele quer que você saia desse caminho, dessa vida que você está levando. Existe um novo caminho, existe uma nova oportunidade e o Senhor Jesus, Ele quer isso para a sua vida hoje. Entregue os seus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais na tua vida Ele vai fazer. Atravesse a ponte, não tenha medo de atravessar essa ponte. Do outro lado, a água, a refrigério, a sombra, a calor, a proteção, ao Espírito Santo de Deus. Vale a pena, eu digo para você, sem medo de errar, vale a pena seguir esse Jesus. E para a gente terminar, assim ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Toda honra e toda glória seja dada a Ele. Senhor, nós te louvamos nessa manhã, nós te agradecemos pelo Teu Espírito Santo. Nos ajuda, Senhor, a caminhar um pouco mais. Nos ajuda, ó Deus, a atravessar a ponte do Evangelho e viver na plenitude do Espírito Santo. Obrigado, Jesus. Amém. Deus te abençoe, Deus te guarde. Um dia próspero, amanhã, se Deus permitir, estaremos juntos. Tchau, tchau.